Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Estamos chegando com mais um podcast para você, compartilhando aí a palavra de Deus que norteia com certeza a nossa existência. E também o Santo do Dia, que nos inspira a servir o Senhor com abertura de coração, com entusiasmo. Hoje é terça-feira, 17 de outubro de 2023. E hoje também vamos dar novos passos naqueles significados do livro do Apocalipse. E se você perdeu os outros episódios, é só procurar os podcasts das terças-feiras e fazer aí as suas anotações. Continuando então o significado dos animais que aparecem no Apocalipse, falamos agora dos cavalos. Bom, o cavalo no Apocalipse significa o poder, o exército que arrasa, como está, por exemplo, no capítulo 6, nos versículos de 2 a 8, que diz o seguinte: Vi aparecer então um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, viu o segundo animal clamar: Vem! Partiu então outro cavalo, vermelho. A quem o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: Vem! E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Houve então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que clamava: Vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado, seu cavaleiro tinha por nome a Morte, e a região dos mortos o seguia. Bom, isso tudo evoca a visão do profeta Zacarias, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Tive uma visão durante a noite. Percebi entre as murtas do fundo do vale um homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele estavam cavalos russos, alazões e brancos. Eu perguntei: Meu senhor, que cavalos são estes? E o anjo porta-voz respondeu-me: Vou explicar-te. O homem que se encontrava entre as murtas respondeu: Esses são os mensageiros que o Senhor mandou para percorrer a terra. Na semana que vem, vamos falar do Cordeiro, então não perca. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Amém. Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, da esmola do que vós possuís,
e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje continua a tensa relação entre Jesus e as autoridades religiosas do seu tempo. Mas apesar da tensão, havia também uma certa familiaridade entre Jesus e os fariseus. Convidado para comer em sua casa, Jesus aceita o convite. Ele não perde a liberdade diante deles e nem os fariseus diante de Jesus. Jesus aceita o convite para almoçar na casa do fariseu, mas não muda sua forma de agir, sentando-se à mesa sem lavar as mãos. Mas nem mesmo o fariseu muda sua atitude diante de Jesus. Ele fica de queixo caído quando vê Jesus sentar-se à mesa sem lavar as mãos. Naquela época, lavar as mãos antes de comer era uma obrigação religiosa, não no sentido higiênico, imposta às pessoas em nome da pureza, isso sim, desejada pela lei de Deus. O fariseu ficou surpreso com o fato de Jesus não observar esta norma religiosa. Mas apesar da sua total diversidade, o fariseu e Jesus têm algo em comum. Para eles, a vida é séria. A maneira de fazer as coisas dos fariseus era a seguinte: todos os dias dedicavam 8 horas ao estudo e à meditação na lei de Deus, outras 8 horas ao trabalho para poder sobreviver com a sua família e 8 horas para o descanso. Este testemunho sério da sua vida lhes confere uma grande liderança popular. Talvez por isso, apesar de totalmente diferentes, os dois, Jesus e os fariseus, se entendiam e ao mesmo tempo se criticavam, sem perder a possibilidade também do diálogo. Os fariseus mantiveram a lei ao pé da letra, olhavam apenas para a escrita e por isso eram incapazes de perceber o espírito da lei, o objetivo que a observância da lei queria alcançar na vida das pessoas. Por exemplo, na lei estava escrito: ame o seu próximo como a si mesmo, Levítico capítulo 19, versículo 18. E aí comentavam: devemos amar o nosso próximo sim, mas apenas o nosso próximo, não os outros. Vejam que daí surgiu a discussão em torno da pergunta: quem é o meu próximo? Lá do capítulo 10 de Lucas. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios: a letra mata, o espírito vivifica. Capítulo 3, versículo 6. No Sermão da Montanha, Jesus critica aqueles que observam a letra da lei, mas transgridem o seu espírito. Mateus capítulo 5. Para sermos fiéis ao que Deus nos pede, não basta observar literalmente a lei. Seria a mesma coisa que limpar o vidro por fora ou o prato por fora e deixar o interior cheio de sujeira, roubo e iniquidade. Não basta não matar, não roubar, não cometer adultério, não jurar em falso. Somente aquele que, além do que lê, vai à raiz e arranca de dentro os desejos do roubo e da iniquidade, observa plenamente a lei de Deus. É na prática do amor que se cumpre a plenitude da lei. Mateus capítulo 5. E isso vai além da letra e da escrita. Hoje a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia. Ele nasceu por volta do ano 35 da era cristã. Ao que parece, era um pagão que foi convertido ao cristianismo. Sua educação cristã aconteceu sob o acompanhamento dos próprios apóstolos. Sucedeu Pedro no posto de bispo de Antioquia. Viveu toda a vida sendo um portador da vontade de Deus. Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Foi aí que o bispo Inácio exerceu seu apostolado até ser conduzido a Roma, onde morreu mártir no Coliseu, entre os dentes das feras. Foi o imperador Trajano que decretou a sua prisão. A viagem de Inácio, acorrentado de Antioquia até Roma, foi o apogeu da sua vida e da sua fé. Feliz por poder ser imolado em nome do Salvador da humanidade, pregou por todos os lugares onde passou
até o local do martírio. Durante esta viagem final, escreveu 7 cartas que figuram entre os escritos mais notáveis da Igreja, concorrendo em importância com as do apóstolo Paulo. Em todas faz profissão de sua fé e contém ensinamentos e orientações até hoje adotados e seguidos pelos católicos. Numa dessas cartas estava o seu especial pedido: deixar-me ser alimento das feras. Sou o trigo de Deus. É necessário que eu seja triturado pelos dentes dos leões para me tornar um pão digno de Cristo. Numa de suas cartas, Inácio também escreveu: mantém-te firme como bigorna sob os golpes. É próprio de um grande atleta receber pancadas e vencer. Não tenhas nenhuma dúvida, temos que suportar tudo pela causa de Deus, para que também Ele nos suporte. Torna-te ainda mais zeloso do que és. Aprende a conhecer os tempos. Aguarda o que está acima do oportunismo, o atemporal, o invisível, que por nossa causa se fez visível, o impalpável, o impassível, que por nós se fez passível, o que de todos os modos por nós sofreu. Deus nosso Pai, que as palavras de Santo Inácio de Antioquia sirvam hoje para a nossa meditação. Animados pelo seu exemplo de fé e de confiança em vós, sejamos fortalecidos pela vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.